Um mecânico sem teto encontrou uma milionária desmaiada no carro. Salvá-la mudou sua vida para sempre. Às vezes, um único segundo pode separar a vida da morte, e naquele momento crucial, um coração bondoso vale mais que todo o ouro do mundo. O sol já havia se posto há algumas horas quando Rafael empurrava seu carrinho enferrujado pelas ruas desertas do bairro Nobre. Suas mãos calejadas seguravam firmemente as barras do carrinho, que rangia a cada movimento, carregado com latinhas amassadas, papelões dobrados e garrafas de vidro que tinia suavemente. Aos 35 anos, Rafael carregava no rosto as marcas de uma vida difícil. Rugas prematuras ao redor dos olhos cansados, a barba por fazer de vários dias e manchas de graxa que pareciam ter se tornado parte permanente de sua pele. Seus sapatos furados faziam um som abafado contra o asfalto enquanto ele caminhava em silêncio, evitando o olhar dos poucos transeuntes que ainda circulavam pela área. Rafael conhecia bem aquele ritual noturno: recolher o que outros descartavam, transformar lixo em sustento, sobreviver mais um dia nas ruas que se tornaram seu lar há 2 anos, desde que perdeu o emprego na oficina e não conseguiu mais pagar o aluguel do pequeno apartamento onde morava. A brisa fria da noite fazia com que Rafael puxasse mais para perto do corpo a jaqueta surrada que vestia. Ele estava concentrado em verificar as lixeiras quando algo chamou sua atenção. Um Porsche prata reluzente estava estacionado de forma estranha na calçada, com a porta do motorista entreaberta e as luzes internas acesas. O motor estava desligado, mas as chaves ainda balançavam na ignição. Rafael aproximou-se cautelosamente. Sua experiência de rua o ensinara a ser desconfiado de situações inusitadas. Quando chegou mais perto, seu coração disparou. Uma mulher estava desfalecida no banco do motorista, a cabeça inclinada para trás de forma anormal. Ela aparentava ter cerca de 30 anos. Usava um elegante vestido verde que contrastava com sua pele pálida, e seus pés estavam calçados com saltos altos pretos. Seus cabelos castanhos estavam desarrumados, e ela não respondia aos ruídos externos. Por um instante, Rafael hesitou. Sua mente foi invadida por pensamentos contraditórios. E se fosse uma armadilha? E se alguém o visse e pensasse que ele estava roubando o carro? Mas quando observou mais atentamente, notou que a respiração da mulher estava irregular e fraca. Ela estava em perigo real. Sem pensar 2 vezes, Rafael abandonou seu carrinho e correu até o carro. Abriu completamente a porta e verificou o pulso da mulher. Estava fraco, mas presente. Ele percebeu um cheiro doce e químico no ar e notou que ela segurava um pequeno frasco vazio na mão. Sua experiência como mecânico o fez reconhecer imediatamente o odor. Era algum tipo de medicamento ou substância tóxica. Rafael sabia que precisava agir rapidamente. Com cuidado, retirou a mulher do carro e a deitou na calçada, verificando se suas vias aéreas estavam desobstruídas. Ele lembrou-se das técnicas básicas de primeiros socorros que havia aprendido anos atrás no curso técnico. Posicionou sua cabeça corretamente e começou a fazer respiração boca a boca, alternando com compressões no peito. Enquanto trabalhava para salvá-la, Rafael não conseguia deixar de notar os contrastes entre eles dois. Ela, obviamente rica e bem cuidada, e ele, um sem-teto coberto de sujeira e graxa. Mas, naquele momento, nada disso importava. O que importava era que uma vida humana estava em suas mãos. Após alguns minutos angustiantes, a mulher começou a tossir e a recuperar a consciência lentamente. Seus olhos se abriram confusos, tentando focar no rosto de Rafael, inclinado sobre ela. Ele continuou conversando com ela em tom tranquilizador, dizendo que estava tudo bem, que ela estava segura agora. Uma ambulância chegou minutos depois. Rafael havia pedido para um transeunte ligar para o serviço de emergência. Os paramédicos assumiram o controle da situação e Rafael se afastou discretamente, observando enquanto a mulher era colocada na maca e levada para o hospital.
Ela tentou olhar em sua direção antes de entrar na ambulância, mas estava ainda muito confusa para falar. Rafael permaneceu ali por alguns minutos, processando o que havia acontecido. Depois, voltou para seu carrinho e continuou sua caminhada noturna, sem imaginar que aquele encontro inesperado estava prestes a mudar completamente o rumo de sua vida. Naquele momento, ele não fazia a menor ideia de quem era a mulher que havia salvado, nem das consequências que sua boa ação traria. Tudo o que sabia era que havia feito a coisa certa, mesmo que isso não trouxesse nenhuma recompensa imediata para sua difícil realidade. Se essa história está tocando seu coração, deixe um like para me motivar a continuar compartilhando histórias inspiradoras como esta. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa incrível jornada. E conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Adoro saber que nossa comunidade se estende por todo o Brasil. Os dias seguintes transcorreram de forma aparentemente normal para Rafael. Ele continuou sua rotina de sobrevivência. Acordar antes do amanhecer em um pequeno abrigo improvisado debaixo de um viaduto. Procurar trabalhos esporádicos durante o dia e coletar materiais recicláveis durante a noite. Mas havia algo diferente em seus pensamentos. A imagem daquela mulher não saía de sua mente. Rafael não era do tipo que se envolvia nos problemas dos outros. A vida nas ruas havia o ensinado a manter distância, a não criar vínculos que pudessem trazer complicações. Mas algo naquele encontro o havia marcado profundamente. Talvez fosse a vulnerabilidade que viu no rosto dela. Ou talvez fosse simplesmente a sensação de ter sido útil novamente, de ter usado suas habilidades para algo realmente importante. Durante os 3 dias que se seguiram, Rafael passou várias vezes pela rua onde havia encontrado a mulher. Ele dizia para si mesmo que era apenas parte de seu trajeto habitual, mas no fundo sabia que estava esperando por algum sinal, alguma pista sobre o que havia acontecido com ela. O Porsche prata não havia retornado ao local. Na 4ª noite após o incidente, Rafael estava organizando os materiais coletados quando escutou vozes próximas ao seu abrigo. Eram 2 homens de terno, claramente fora de lugar naquele ambiente. Eles caminhavam lentamente, examinando cada canto, como se estivessem procurando por algo específico. Rafael se escondeu entre os pilares do viaduto, observando cautelosamente. Os homens se aproximaram de outros moradores de rua que dormiam na área, fazendo perguntas e mostrando algo que parecia ser uma fotografia. Rafael não conseguia ouvir claramente as palavras, mas percebeu que estavam conduzindo algum tipo de investigação. Sua experiência de vida o alertava para situações potencialmente perigosas. E aquela definitivamente se encaixava nessa categoria. Um dos moradores apontou na direção onde Rafael costumava ficar. Seu coração acelerou. Rapidamente, ele recolheu seus poucos pertences e se afastou silenciosamente pela parte de trás do viaduto, usando a escuridão como cobertura. Caminhou por várias quadras antes de se sentir seguro o suficiente para parar e pensar. O que aqueles homens queriam com ele? A única explicação lógica era que tinha algo a ver com a mulher do Porsche. Mas por quê? Ele havia salvado uma vida, não cometido nenhum crime, a menos que ela fosse alguém muito importante e sua família estivesse preocupada, ou pior, a menos que ela estivesse envolvida em algo perigoso. Rafael decidiu mudar temporariamente de área. Passou a dormir em locais diferentes a cada noite, sempre atento a qualquer movimento suspeito. Durante o dia, procurava trabalho em bairros mais distantes, evitando sua rota habitual. Mas a curiosidade o consumia. Ele precisava saber quem era aquela mulher e por que pessoas aparentemente importantes estavam o procurando. Na 6ª noite, Rafael decidiu retornar discretamente à área do hospital mais próximo do local do incidente. Talvez conseguisse alguma informação sobre o estado dela. Ele sabia que não seria fácil. Hospitais não costumavam fornecer informações para pessoas como ele, especialmente sobre pacientes de emergência.
posicionou-se do lado oposto da rua e observou o movimento. Era um hospital particular, claramente frequentado por pessoas de alto poder aquisitivo. Carros luxuosos entravam e saíam da garagem subterrânea, e Rafael notou vários seguranças uniformizados patrulhando a área. Enquanto observava, Rafael viu algo que o fez recuar instintivamente. O mesmo Porsche prata estava estacionado na área VIP do hospital. Mas não era isso que o havia assustado. Eram os dois homens de terno que havia visto procurando por ele. Eles estavam conversando com seguranças do hospital, e um deles segurava o que parecia ser a mesma fotografia que mostravam para os moradores de rua. Rafael compreendeu naquele momento que estava sendo procurado de forma sistemática e organizada. Isso não eram apenas pessoas preocupadas com o bem-estar de alguém. Era algo muito mais sério. Ele precisava descobrir a verdade sobre quem era aquela mulher antes que fosse encontrado por pessoas que talvez não tivessem boas intenções. Decidiu mudar completamente sua estratégia. Em vez de fugir, precisava ser mais esperto. Rafael tinha habilidades que havia desenvolvido ao longo dos anos. Conhecia a cidade como poucos, sabia como se mover sem ser detectado. E sua experiência como mecânico lhe dava conhecimentos técnicos que poderiam ser úteis. Na manhã seguinte, Rafael procurou Dona Mercedes, uma senhora que conhecia há meses e que sempre foi gentil com ele. Ela trabalhava como faxineira em um escritório e tinha acesso a computadores durante certos horários. Rafael pediu sua ajuda para pesquisar notícias sobre acidentes ou emergências médicas nos últimos dias. Dona Mercedes, inicialmente relutante, acabou concordando quando viu a preocupação genuína nos olhos de Rafael. Eles descobriram uma breve menção em um jornal local sobre uma emergência médica envolvendo uma empresária local, mas sem maiores detalhes ou nomes. Rafael sabia que estava apenas no começo de uma investigação que se tornaria muito mais complexa do que imaginava. Alguém muito poderoso estava por trás daquela busca, e ele precisava descobrir suas intenções antes que fosse tarde demais. A descoberta de que estava sendo procurado de forma organizada fez Rafael repensar completamente sua situação. Ele não era um homem que se assustava facilmente. A vida nas ruas havia o ensinado a lidar com perigos de todos os tipos. Mas havia algo diferente nesta situação, algo que o fazia sentir que estava envolvido em algo muito maior do que um simples salvamento. Rafael decidiu que precisava de mais informações antes de tomar qualquer decisão. Usando sua rede de contatos entre os moradores de rua, pessoas que a sociedade tornava invisíveis, mas que sabiam de tudo o que acontecia na cidade, ele começou a coletar pistas sobre os homens que o procuravam. Descobriu, através de Carlos, um catador que trabalhava na região do centro financeiro, que homens similares haviam estado fazendo perguntas em várias áreas da cidade. Não eram policiais. Carlos tinha certeza disso. Eram particulares, possivelmente seguranças privados ou detetives contratados. Isso confirmava as suspeitas de Rafael de que a mulher que havia salvado era alguém de extrema importância. Na 8ª noite após o incidente, Rafael estava dormindo em um novo esconderijo quando foi acordado por um barulho estranho. Era quase 2 da madrugada e alguém caminhava cautelosamente entre os destroços do prédio abandonado onde ele havia se refugiado. Mas não eram passos pesados como os dos homens de terno. Eram mais leves, mais hesitantes. Rafael se posicionou estrategicamente atrás de uma pilastra de concreto, de onde podia observar sem ser visto. Para sua surpresa total, era ela. A mulher do Porsche estava ali, sozinha, usando roupas simples, jeans, tênis e um casaco escuro com capuz. Ela carregava uma pequena lanterna e parecia estar procurando por algo, ou melhor, por alguém. Ela se movia com dificuldade, ainda claramente se recuperando do que havia acontecido. Rafael podia ver que ela estava nervosa, olhando constantemente por sobre o ombro como se estivesse com medo de ser seguida. Ela chamou em voz baixa algumas vezes.
mas Rafael não conseguiu entender as palavras. Por vários minutos, Rafael permaneceu escondido, observando. Parte dele queria se aproximar, mas sua cautela natural o mantinha imóvel. Finalmente, quando ela se preparava para ir embora, claramente frustrada por não ter encontrado o que procurava, Rafael tomou uma decisão. Ele se moveu lentamente, fazendo um ruído intencional para alertá-la de sua presença sem assustá-la. Ela se virou rapidamente, a lanterna iluminando o rosto de Rafael. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, se observando. A mulher aproximou-se lentamente e Rafael pôde ver lágrimas em seus olhos. Ela falou em voz baixa, agradecendo por ele ter salvado sua vida. Explicou que havia estado procurando por ele há dias, que havia contratado pessoas para encontrá-lo, mas que finalmente decidira procurar pessoalmente. Rafael descobriu então quem ela realmente era. Seu nome era Isabela Montenegro e ela era herdeira de uma das maiores fortunas do país. Sua família controlava um império empresarial que incluía indústrias, bancos e propriedades. O que havia acontecido naquela noite não tinha sido um acidente. Ela havia tentado tirar a própria vida. Isabela explicou que vinha enfrentando uma depressão profunda há meses. A pressão de administrar os negócios da família após a morte recente de seu pai, combinada com um relacionamento abusivo e a constante vigilância da mídia, havia a levado ao limite. Naquela noite, ela havia tomado uma overdose de medicamentos, esperando que tudo simplesmente acabasse. Mas Rafael havia mudado tudo. Não apenas havia salvado sua vida fisicamente, mas também havia plantado uma semente de esperança que ela não sentia há muito tempo. Ver a bondade genuína de um estranho, alguém que não tinha nada a ganhar ao ajudá-la, havia tocado profundamente seu coração. Isabela contou que havia passado os últimos dias no hospital, oficialmente tratando de uma intoxicação alimentar, versão que sua equipe de relações públicas havia criado para evitar escândalos. Mas durante sua recuperação, ela não conseguia parar de pensar no homem que a havia salvado. Ela queria encontrá-lo, não apenas para agradecer, mas porque sentia que ele poderia ser a chave para encontrar um novo propósito em sua vida. Rafael ouviu tudo em silêncio, processando a magnitude do que estava descobrindo. Ele havia salvado não apenas uma vida, mas a vida de uma das mulheres mais ricas e poderosas do país. Isso explicava os homens de terno, a investigação sistemática, a pressão para encontrá-lo. Isabela perguntou se ele gostaria de trabalhar para ela. Não por pena, ela fez questão de esclarecer, mas porque queria alguém genuíno ao seu lado, alguém que a visse como pessoa e não como símbolo de status ou oportunidade de enriquecimento. Ela ofereceu um trabalho em uma de suas empresas, um apartamento e a chance de reconstruir completamente sua vida. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Parte dele estava tentado. A oferta representava tudo com que havia sonhado nos últimos 2 anos difíceis. Mas outra parte estava desconfiada. Ele havia aprendido que quando algo parecia bom demais para ser verdade, geralmente havia algum problema oculto. Finalmente, Rafael disse que precisava pensar. Isabela compreendeu e disse que voltaria na noite seguinte, no mesmo horário, esperando por uma resposta. Ela lhe entregou um cartão com apenas um número de telefone, dizendo que se ele mudasse de ideia antes disso, poderia ligar a qualquer momento. Depois que Isabela partiu, Rafael permaneceu acordado pelo resto da noite, refletindo sobre tudo o que havia descoberto. Sua vida simples havia se tornado subitamente muito complicada, e ele precisava decidir se estava preparado para as consequências de aceitar a ajuda de alguém tão poderoso. A noite seguinte chegou mais rapidamente do que Rafael esperava. Durante todo o dia, ele havia caminhado pela cidade tentando processar a oferta de Isabela. Não era apenas sobre aceitar um trabalho. Era sobre entrar em um mundo completamente diferente, um mundo que ele não conhecia e que poderia ter regras e perigos que não conseguia prever.
Rafael havia conhecido muitas pessoas durante seus 2 anos nas ruas. Vira homens e mulheres que haviam perdido tudo por confiar nas pessoas erradas, por aceitar ofertas que pareciam generosas, mas que escondiam interesses obscuros. A experiência havia o tornado naturalmente cético em relação à generosidade inesperada, especialmente vinda de pessoas muito ricas, mas havia algo em Isabela que parecia genuíno. A forma como ela havia chorado quando o agradeceu, a vulnerabilidade em sua voz quando contou sobre sua depressão, a maneira como ela havia vindo sozinha procurá-lo em vez de enviar seus seguranças, tudo isso sugeria que suas intenções eram sinceras. Rafael também pensou em sua própria situação. Aos 35 anos, ele não estava envelhecendo bem nas ruas. O frio constante havia começado a afetar suas articulações, e ele sabia que sua saúde estava se deteriorando lentamente. A perspectiva de um teto sobre a cabeça, comida regular e trabalho digno era extremamente atrativa. Quando Isabela chegou ao prédio abandonado naquela segunda noite, Rafael já havia tomado sua decisão. Mas primeiro, ele tinha perguntas. Queria saber exatamente o que ela esperava dele, quais seriam suas responsabilidades e, principalmente, por que ela havia escolhido especificamente ele para essa oportunidade. Isabela explicou que estava passando por uma reestruturação pessoal e profissional. Ela havia decidido se afastar gradualmente dos negócios da família para focar em projetos sociais e de impacto. Queria criar uma fundação para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, pessoas com vícios, jovens em risco. E queria que Rafael fosse seu consultor principal nessa área, justamente porque ele tinha experiência real com essas situações. A proposta era muito mais complexa do que Rafael havia imaginado inicialmente. Não se tratava apenas de um emprego de caridade. Isabela queria que ele se tornasse uma peça fundamental em um projeto ambicioso que poderia impactar milhares de vidas. O salário oferecido era generoso, mas mais importante que isso era o propósito do trabalho. Rafael perguntou sobre os homens que haviam estado o procurando. Isabela explicou que eram seguranças da empresa de sua família e que ela havia solicitado que parassem a busca assim que decidiu procurá-lo pessoalmente. Ela também esclareceu que sua família não sabia sobre o verdadeiro motivo do incidente daquela noite. Oficialmente, ela havia tido uma intoxicação alimentar e era assim que deveria continuar. Esse foi o momento em que Rafael compreendeu a complexidade da situação em que estava se envolvendo. Ele seria, de certa forma, guardião de um segredo muito importante. Isabela confiava nele não apenas como funcionário, mas como confidente de algo que poderia destruir sua reputação se fosse revelado. Após uma longa conversa, Rafael finalmente aceitou a oferta, mas estabeleceu algumas condições. Primeiro, ele queria começar gradualmente. Não queria abandonar completamente sua vida atual de uma só vez. Segundo, ele manteria sua independência. Poderia deixar o trabalho a qualquer momento se sentisse que não estava funcionando. Terceiro, ele queria total transparência sobre o que era esperado dele. Isabela concordou com todas as condições. Ela explicou que o primeiro passo seria Rafael se estabelecer em um apartamento que ela havia alugado para ele. Nada luxuoso, um lugar simples, mas limpo e seguro. Depois, ele passaria por um período de adaptação, conhecendo os projetos sociais existentes da empresa e começando a desenvolver ideias para a nova fundação. Eles combinaram que Rafael começaria na segunda-feira seguinte. Isabela lhe deu um endereço e chaves do apartamento, além de um adiantamento em dinheiro para que ele pudesse comprar roupas adequadas e itens básicos. Ela também lhe forneceu um celular simples, com apenas o número dela programado. Quando se separaram naquela noite, Rafael sentiu uma mistura de esperança e ansiedade. Pela primeira vez em 2 anos, ele tinha uma perspectiva real de futuro.
mas também sabia que estava entrando em território desconhecido e que sua vida nunca mais seria a mesma. Nos 2 dias que se seguiram, Rafael organizou sua transição. Disse adeus aos amigos que havia feito nas ruas, especialmente Dona Mercedes, que ficou emocionada com sua oportunidade. Ele também visitou os lugares onde havia passado seus piores momentos, como uma forma de se despedir daquela fase de sua vida. No domingo à noite, Rafael dormiu pela primeira vez em 2 anos em uma cama real, em um apartamento com paredes, teto e calefação. Era um lugar simples, mas para ele parecia um palácio. Enquanto olhava para o teto, refletindo sobre tudo o que havia acontecido, Rafael não conseguia deixar de se perguntar se aquilo era realmente o início de uma nova vida ou apenas o começo de uma nova série de desafios. O que ele não podia imaginar era que sua decisão de aceitar a oferta de Isabela iniciaria uma jornada que testaria não apenas sua capacidade de adaptação, mas também sua integridade, sua lealdade e sua compreensão sobre o que realmente significava fazer a diferença no mundo. A primeira semana de Rafael em seu novo trabalho foi como mergulhar em um oceano completamente desconhecido. Acordar em um apartamento real, tomar um banho quente todos os dias, ter roupas limpas, essas pequenas coisas que a maioria das pessoas considerava normais, eram para ele pequenos milagres diários. Isabela havia organizado tudo cuidadosamente. Rafael não começaria trabalhando diretamente nos escritórios principais da empresa Montenegro. Isso poderia chamar atenção desnecessária e criar especulações. Em vez disso, ele foi instalado em um pequeno escritório que a empresa mantinha para projetos especiais, localizado em um bairro mais modesto da cidade. Sua primeira tarefa foi estudar. Isabela havia providenciado uma biblioteca completa sobre trabalho social, administração de ONGs, psicologia de pessoas em situação de vulnerabilidade e legislação relacionada a projetos assistenciais. Rafael, que sempre havia sido autodidata por necessidade, se jogou nos estudos com uma intensidade que surpreendeu até mesmo Isabela. Durante as manhãs, Rafael estudava e fazia anotações sobre possíveis projetos para a futura fundação. Durante as tardes, ele visitava instituições de caridade existentes na cidade, observando como funcionavam, quais eram seus pontos fortes e fracos e como uma nova organização poderia complementar o trabalho já existente. Foi durante essas visitas que Rafael começou a compreender a verdadeira dimensão do que Isabela queria construir. Não se tratava apenas de distribuir dinheiro para projetos já existentes. Ela queria criar algo inovador, que abordasse as causas profundas dos problemas sociais, não apenas seus sintomas. Rafael conheceu Marta Santos, uma assistente social com 20 anos de experiência que trabalhava em um abrigo para moradores de rua. Marta foi a primeira pessoa no novo mundo de Rafael que o tratou sem qualquer vestígio de condescendência. Ela reconheceu imediatamente seu conhecimento prático e começou a tratá-lo como um colega, não como um projeto de caridade. Foi Marta quem explicou para Rafael as complexidades políticas e burocráticas envolvidas no trabalho social. Como recursos eram distribuídos, como diferentes organizações competiam por verbas, como interesses políticos às vezes se sobrepunham às necessidades reais das pessoas. Essa educação foi fundamental para que Rafael começasse a desenvolver uma visão mais sofisticada sobre como a futura fundação deveria operar. Durante sua segunda semana, Rafael teve sua primeira reunião formal com Isabela desde que havia começado o trabalho. Eles se encontraram no pequeno escritório e Rafael apresentou suas primeiras observações e ideias. Isabela ficou impressionada com a profundidade de sua análise e com propostas práticas que ele havia desenvolvido. Rafael sugeriu que a fundação focasse em 3 áreas principais: prevenção, trabalhando com jovens em risco antes que chegassem às ruas; reabilitação,
ajudando pessoas que já estavam em situação de rua a reconstruir suas vidas, e integração, criando pontes entre pessoas em recuperação e o mercado de trabalho formal. Mas o que mais impressionou Isabela foi uma quarta área que Rafael propôs: mudança de percepção social. Ele queria criar campanhas que ajudassem a sociedade a ver moradores de rua como pessoas com histórias, talentos e potencial, não apenas como problemas a serem resolvidos. Isabela compartilhou com Rafael que sua própria família ainda não sabia sobre o projeto da fundação. Ela estava esperando o momento certo para apresentar a ideia, especialmente porque sabia que haveria resistência. A família Montenegro tinha uma reputação de filantropia tradicional, doações para hospitais e escolas que levavam seu nome, mas nunca havia se envolvido com causas sociais mais controversas. Durante essa conversa, Rafael percebeu que Isabela estava carregando um fardo muito pesado. Ela não apenas estava lentamente se recuperando de sua crise pessoal, mas também estava enfrentando pressões familiares e sociais constantes. Sua decisão de se afastar gradualmente dos negócios tradicionais da família para focar em trabalho social não estava sendo bem recebida. Rafael começou a compreender que sua posição era mais delicada do que havia imaginado inicialmente. Ele não era apenas um funcionário, era uma peça em uma transformação pessoal muito complexa que Isabela estava atravessando. O sucesso ou fracasso dos projetos que eles desenvolveriam juntos poderia ter impactos profundos na vida dela. Ao mesmo tempo, Rafael estava se adaptando às pequenas complexidades de sua nova vida. Aprender a usar equipamentos de escritório, se comunicar por e-mail, participar de reuniões, habilidades que ele nunca havia precisado desenvolver. Mas sua inteligência natural e determinação o ajudaram a absorver rapidamente esses conhecimentos. O que mais o surpreendia era como as pessoas reagiam quando descobriam sua história. Alguns demonstravam admiração genuína por sua superação. Outros tratavam-no com uma condescendência disfarçada que o irritava profundamente. E alguns poucos, como Marta, simplesmente o tratavam como uma pessoa normal, o que ele apreciava mais do que qualquer coisa. No final de sua terceira semana, Rafael recebeu seu primeiro salário completo. Era mais dinheiro do que ele havia visto junto em toda a sua vida. Mas em vez de gastá-lo com luxos para si mesmo, Rafael decidiu usar parte dele para ajudar alguns amigos que ainda estavam nas ruas. Comprou cobertores, comida e remédios básicos, distribuindo-os discretamente durante suas noites livres. Essa decisão revelou algo importante sobre o caráter de Rafael. Sua prosperidade não o havia separado de suas origens ou tornado insensível ao sofrimento dos outros. Pelo contrário, parecia ter fortalecido sua determinação de fazer diferença. O primeiro grande desafio de Rafael em seu novo mundo chegou de forma inesperada. Era uma quinta-feira de manhã, quando Isabela chegou ao escritório visivelmente perturbada. Ela havia descoberto que alguns membros de sua família estavam investigando suas atividades recentes, incluindo suas visitas frequentes ao escritório de projetos especiais. Eduardo Montenegro, primo de Isabela e vice-presidente executivo das empresas da família, havia começado a fazer perguntas sobre os gastos não explicados e sobre o tempo que ela estava dedicando a atividades fora dos negócios principais. Eduardo sempre havia sido ambicioso e via a crescente desconexão de Isabela com os negócios tradicionais como uma oportunidade para aumentar sua própria influência na empresa. Isabela explicou para Rafael que a situação era delicada. Se sua família descobrisse sobre seu plano de criar uma fundação voltada para moradores de rua, haveria resistência significativa. Não por crueldade, mas por preocupações sobre a imagem da empresa e possíveis complicações legais e financeiras. Além disso, se descobrissem sobre o verdadeiro motivo do incidente que havia levado ao encontro entre Isabela e Rafael, as consequências
poderiam ser devastadoras. Rafael compreendeu imediatamente que estava no centro de uma situação muito mais complexa do que havia imaginado. Sua presença não era apenas uma questão de trabalho social, era parte de uma luta interna pelo controle de um império empresarial. Ele se ofereceu para se afastar temporariamente, para proteger Isabela de problemas maiores. Mas Isabela recusou categoricamente. Ela disse que Rafael havia se tornado não apenas um funcionário, mas um símbolo de sua própria transformação pessoal. Desistir do projeto agora seria como desistir de si mesma. Juntos, eles desenvolveram uma estratégia. Rafael continuaria trabalhando, mas de forma ainda mais discreta. Eles criariam uma história de cobertura. Oficialmente, Rafael seria um consultor contratado para analisar eficiência operacional em pequenas filiais da empresa. Isso explicaria sua presença e os recursos destinados ao projeto sem revelar seus verdadeiros objetivos. Durante as 2 semanas seguintes, a pressão aumentou. Eduardo começou a aparecer inesperadamente no escritório, fazendo perguntas aparentemente casuais sobre o trabalho de Rafael. Era claro que ele suspeitava de algo, mas ainda não tinha certeza do que estava procurando. Rafael demonstrou uma habilidade surpreendente para lidar com essas situações. Sua experiência de vida havia o ensinado a ler pessoas e situações rapidamente. Ele conseguia responder às perguntas de Eduardo de forma convincente, apresentando relatórios falsos, mas plausíveis, sobre eficiência operacional e otimização de processos. O momento de maior tensão chegou quando Eduardo trouxe um especialista em recursos humanos para avaliar o trabalho de Rafael. Durante uma reunião tensa, Rafael foi questionado sobre sua formação, experiência prévia e metodologias de trabalho. Era uma tentativa clara de desacreditá-lo e encontrar inconsistências em sua história. Mas Rafael surpreendeu a todos. Ele havia estudado intensivamente durante suas semanas de trabalho e conseguiu responder a todas as perguntas técnicas de forma competente. Mais do que isso, ele apresentou insights genuínos sobre gestão operacional que impressionaram até mesmo o especialista cético que Eduardo havia trazido. Após essa reunião, Eduardo recuou temporariamente. Ele não havia conseguido encontrar evidências concretas de irregularidades e Rafael havia demonstrado competência suficiente para justificar sua posição. Mas Isabela sabia que isso era apenas uma trégua temporária. Foi durante esse período de pressão que Rafael e Isabela desenvolveram uma conexão mais profunda. Eles passaram longas horas trabalhando juntos, refinando os planos para a fundação e desenvolvendo estratégias para lidar com a oposição familiar. Rafael descobriu que Isabela era muito mais inteligente e determinada do que sua aparência frágil inicial sugeria. Isabela, por sua vez, ficou impressionada com a capacidade de Rafael de se adaptar e crescer. Em poucas semanas, ele havia evoluído de um homem que vivia nas ruas para alguém capaz de manter conversas sofisticadas sobre gestão organizacional e impacto social. Sua inteligência natural, combinada com sua experiência de vida única, criava perspectivas que ela nunca havia considerado. Durante uma dessas longas noites de trabalho, Isabela compartilhou mais detalhes sobre sua família e os desafios que enfrentava. Rafael compreendeu que ela não era apenas uma herdeira rica tentando encontrar propósito. Ela era uma mulher que havia crescido sob pressões imensuráveis e que estava finalmente tentando definir sua própria identidade. O primeiro obstáculo havia servido como teste tanto para Rafael quanto para Isabela. Eles haviam demonstrado que podiam trabalhar juntos sob pressão e que estavam comprometidos com algo maior que seus interesses individuais. Mas ambos sabiam que desafios maiores ainda estavam por vir. O que Rafael não podia prever era que sua habilidade de superar esse primeiro teste chamaria a atenção de pessoas ainda mais poderosas e perigosas do que Eduardo Montenegro.
Sua presença no mundo da alta sociedade estava começando a criar ondas que se estenderiam muito além dos negócios da família Montenegro. A tranquilidade aparente que se seguiu ao primeiro confronto com Eduardo durou apenas 3 semanas. Rafael havia começado a se sentir mais confiante em seu papel, desenvolvendo relacionamentos sólidos com organizações sociais da cidade e refinando os planos para a fundação. Mas essa paz seria brutalmente interrompida por uma descoberta que mudaria tudo. Era uma sexta-feira à noite, quando Rafael decidiu trabalhar até mais tarde no escritório. Isabela havia viajado para São Paulo para uma reunião de negócios, e ele queria aproveitar a tranquilidade para finalizar um relatório importante sobre parcerias potenciais para a futura fundação. Por volta das 9 da noite, ele escutou vozes no corredor, o que era estranho, já que o prédio deveria estar praticamente vazio. Rafael apagou as luzes de seu escritório e se posicionou onde podia ouvir sem ser visto. Para sua surpresa, reconheceu a voz de Eduardo Montenegro, acompanhado por outras 2 pessoas que ele não conhecia. Eles estavam falando baixo, mas o corredor vazio amplificava suas vozes o suficiente para que Rafael pudesse entender a conversa. O que ele ouviu o deixou chocado. Eduardo não estava apenas investigando as atividades de Isabela por ciúme ou ambição corporativa. Ele estava coordenando um plano elaborado para assumir o controle total das empresas Montenegro, e a condição mental de Isabela era uma peça central de sua estratégia. Eduardo havia descoberto sobre a tentativa de suicídio de Isabela, não através de investigações oficiais, mas através de contatos no hospital que haviam sido subornados para fornecer informações. Ele estava planejando usar essa informação para questionar a capacidade mental de Isabela de administrar os negócios da família, potencialmente forçando-a a se afastar ou até mesmo sendo declarada incapaz. Mas havia mais. Eduardo havia descoberto sobre a existência de Rafael e estava planejando usá-lo como evidência de que Isabela estava tomando decisões irracionais e perigosas. A história que ele planejava contar era que Isabela havia se envolvido emocionalmente com um criminoso sem teto e estava usando recursos da empresa para financiar seus delírios humanitários. Rafael escutou Eduardo explicar para seus colaboradores como eles iriam documentar secretamente as atividades da fundação, criar evidências de má gestão financeira e apresentar tudo isso ao conselho de administração da empresa como prova de que Isabela havia perdido o juízo. O que mais perturbou Rafael foi descobrir que Eduardo havia contratado um detetive particular para investigar seu passado. Eles haviam descoberto sobre sua vida nas ruas, mas também estavam procurando por qualquer evidência de atividades criminais que pudessem usar para desacreditar tanto Rafael quanto Isabela. Após escutar tudo o que precisava, Rafael saiu silenciosamente do prédio e passou a noite inteira caminhando pela cidade, processando o que havia descoberto. Pela manhã, ele ligou para Isabela e pediu para se encontrarem urgentemente. Ela cancelou seus compromissos em São Paulo e retornou no primeiro voo disponível. Quando Rafael contou tudo o que havia escutado, Isabela inicialmente ficou em choque, depois furiosa e finalmente assustada. Ela compreendeu que não estava apenas enfrentando oposição aos seus projetos sociais, estava em uma batalha pela sua própria liberdade e autonomia. Isabela explicou para Rafael que, segundo as leis de sucessão da empresa familiar, se ela fosse declarada mentalmente incapaz, Eduardo automaticamente assumiria o controle de todos os negócios. Isso não apenas destruiria seus planos para a fundação, mas também colocaria milhares de funcionários sob o comando de alguém que ela sabia ser implacável e ganancioso. Rafael percebeu que sua própria presença havia inadvertidamente colocado Isabela em uma posição ainda mais vulnerável. Ele se ofereceu novamente para se afastar, mas Isabela foi categórica. Fugir agora seria admitir derrota antes mesmo de lutar.
Juntos, eles desenvolveram um contra-ataque. Em primeiro lugar, Isabela começaria a documentar secretamente todas as atividades questionáveis de Eduardo. Ela suspeitava há meses que ele estava desviando recursos da empresa para projetos pessoais. Em segundo lugar, eles acelerariam o lançamento da fundação, criando fatos consumados que seriam difíceis de reverter. Mas a estratégia mais importante seria construir alianças. Isabela começou a se reunir discretamente com outros membros da família e do conselho de administração, explicando seus planos para a fundação e demonstrando que suas decisões eram racionais e bem fundamentadas. Rafael, por sua vez, intensificou seu trabalho de desenvolvimento da fundação. Ele sabia que precisava demonstrar resultados concretos rapidamente. Estabeleceu parcerias preliminares com 5 organizações sociais respeitadas, desenvolveu um plano de negócios detalhado para a fundação e começou a trabalhar em um projeto piloto que poderia ser lançado rapidamente. Durante as 2 semanas seguintes, a tensão era palpável. Eduardo intensificou suas investigações, mas agora Isabela e Rafael estavam preparados. Eles tinham sistemas de comunicação seguros, documentavam todas as suas atividades meticulosamente e mantinham vigilância sobre os movimentos de Eduardo. O momento decisivo chegou quando Eduardo cometeu um erro fatal. Em sua ansiedade para encontrar evidências contra Isabela, ele foi longe demais e tentou subornar um funcionário do banco onde a fundação seria estabelecida. O funcionário, que conhecia Isabela há anos e respeitava sua família, reportou a tentativa de suborno diretamente para ela. Isabela agora tinha evidência concreta de que Eduardo estava agindo de má fé. Mais importante, ela tinha prova de que ele estava disposto a usar métodos ilegais para alcançar seus objetivos. Era o momento de contra-atacar. Rafael compreendeu que eles haviam chegado a um ponto de não retorno. A batalha não era mais apenas sobre a fundação ou sobre sua própria posição. Era sobre justiça, integridade e o direito de Isabela de controlar sua própria vida. E ele estava determinado a não deixar que as pessoas más vencessem. A evidência da tentativa de suborno de Eduardo foi o catalisador que Isabela precisava para tomar ação decisiva. Mas ela sabia que precisava ser estratégica. Um movimento mal calculado poderia resultar em uma guerra familiar destrutiva que prejudicaria não apenas ela, mas também os milhares de funcionários que dependiam das empresas Montenegro. Isabela decidiu que era hora de envolver seu avô, Henrique Montenegro, o patriarca da família e fundador do império empresarial. Aos 85 anos, Henrique havia se aposentado oficialmente dos negócios há 5 anos, mas ainda mantinha influência significativa e era respeitado por todos os membros da família. Rafael inicialmente ficou nervoso com a ideia de conhecer o patriarca. Sua experiência de vida não o havia preparado para interagir com pessoas desse nível social. Mas Isabela insistiu que a presença dele seria crucial. Henrique precisava conhecer a pessoa que havia salvado sua vida e entender o projeto que eles estavam desenvolvendo juntos. O encontro foi marcado para um domingo de manhã na propriedade rural dos Montenegro, localizada a 1 hora da cidade. Rafael passou a semana se preparando, estudando a história da família e da empresa, tentando antecipar as perguntas que poderia receber. Quando chegaram à propriedade, Rafael ficou impressionado com a simplicidade relativa do lugar. Esperava uma mansão ostentativa, mas encontrou uma casa grande, mas elegante, cercada por jardins bem cuidados e uma vista deslumbrante das montanhas. Henrique Montenegro os recebeu pessoalmente na varanda, um homem alto e magro, com cabelos brancos e olhos penetrantes que pareciam avaliar tudo ao seu redor. A primeira hora da conversa foi tensa. Henrique fez perguntas diretas sobre o passado de Rafael, suas qualificações e suas intenções. Rafael respondeu com honestidade total
incluindo detalhes sobre sua vida nas ruas que nunca havia compartilhado, nem mesmo com Isabela. Ele falou sobre os erros que havia cometido, as lições que havia aprendido e sobre como a experiência de salvar a vida de Isabela havia mudado sua perspectiva sobre seu próprio valor como pessoa. Gradually, a tensão começou a diminuir. Henrique, que havia construído seu império partindo do nada, reconheceu em Rafael uma determinação e uma inteligência genuínas. Mais importante, ele viu como Isabela se comportava na presença de Rafael. Mais confiante, mais focada, mais parecida com a neta que ele lembrava de antes da morte de seu filho. Isabela, então, explicou sobre o projeto da fundação, apresentando todos os planos detalhados que ela e Rafael haviam desenvolvido. Henrique escutou atentamente, fazendo perguntas técnicas sobre sustentabilidade financeira, impacto social e governança organizacional. Rafael contribuiu com respostas baseadas em sua pesquisa e experiência prática, demonstrando um conhecimento profundo sobre os desafios reais enfrentados por pessoas em situação de vulnerabilidade. O momento crucial chegou quando Isabela contou sobre as atividades de Eduardo. Ela apresentou todas as evidências que havia coletado, a tentativa de suborno, as investigações secretas e o plano para questioná-la mentalmente incapaz. Henrique ouviu tudo em silêncio, sua expressão ficando progressivamente mais séria. Henrique revelou então algo que surpreendeu tanto Isabela quanto Rafael. Ele já suspeitava das atividades de Eduardo há meses. Outros membros da família haviam reportado comportamentos estranhos e auditores internos haviam identificado algumas irregularidades financeiras menores. Henrique havia estado observando e coletando informações, esperando o momento certo para agir. A revelação sobre o plano de Eduardo para assumir o controle da empresa foi a confirmação final que Henrique precisava. Ele explicou que havia deixado Eduardo assumir mais responsabilidades especificamente para testar seu caráter, e Eduardo havia falhado completamente no teste. Henrique propôs uma estratégia de 3 fases. Primeiro, eles fortaleceriam a posição de Isabela, documentando oficialmente seu projeto da fundação e demonstrando sua competência mental e emocional através de avaliações médicas independentes. Segundo, eles reuniriam evidências mais sólidas sobre as atividades ilegais de Eduardo. Terceiro, eles apresentariam tudo isso ao Conselho de Administração em uma reunião formal. Rafael se ofereceu para se afastar durante esse processo, temendo que sua presença pudesse complicar as coisas. Mas Henrique disse algo que marcou profundamente tanto Rafael quanto Isabela. Jovem, você salvou mais do que a vida da minha neta. Você salvou sua alma e agora está ajudando-a a encontrar seu verdadeiro propósito. Por que eu rejeitaria uma bênção como essa? Durante as 2 semanas seguintes, o plano foi executado meticulosamente. Isabela passou por avaliações psicológicas completas que confirmaram sua total capacidade mental. A fundação foi oficialmente registrada com um plano de negócios detalhado e auditoria financeira independente. E uma investigação discreta sobre Eduardo revelou evidências de apropriação indébita e manipulação de contratos. O momento da verdade chegou em uma reunião do Conselho de Administração em uma quarta-feira de manhã. Eduardo compareceu esperando apresentar suas evidências sobre a incompetência de Isabela. Em vez disso, encontrou-se confrontado com documentação completa de suas próprias atividades ilegais. A reunião foi tensa e emocional. Eduardo tentou contra-atacar, questionando a sanidade de Isabela e atacando Rafael como uma influência negativa. Mas as evidências eram irrefutáveis e o apoio de Henrique era decisivo. No final da reunião, Eduardo foi removido de todas as posições de liderança na empresa e enfrentaria processos legais por suas atividades criminosas. Isabela foi oficialmente confirmada como presidente executiva, com apoio total do Conselho para seus projetos sociais.
Rafael, que havia aguardado ansiosamente o resultado, foi informado por Isabela que eles haviam vencido. Mas mais importante que a vitória política era o que ela representava: a validação de que pessoas podem mudar, crescer e encontrar propósito, independentemente de suas origens. 6 meses após a reunião decisiva do Conselho de Administração, a vida de Rafael havia se transformado de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. A Fundação Montenegro para Desenvolvimento Social havia sido oficialmente lançada com uma cerimônia que atraiu a atenção nacional. Rafael, agora com o título de Diretor de Desenvolvimento Comunitário, havia se tornado uma figura respeitada no mundo da assistência social. A Fundação havia implementado 3 programas piloto que já estavam mostrando resultados impressionantes. O primeiro, Pontes para o Futuro, oferecia treinamento profissional e suporte psicológico para pessoas em situação de rua. O segundo, Jovens Construtores, trabalhava com adolescentes em comunidades de risco, oferecendo alternativas à criminalidade através de educação técnica e mentoria. O terceiro, Segundas Chances, ajudava ex-detentos a se reintegrarem à sociedade. Rafael descobriu que tinha um talento natural para liderança e comunicação. Sua capacidade de conectar-se com pessoas de todas as camadas sociais, combinada com sua experiência pessoal de superação, o tornava especialmente eficaz em motivar tanto os beneficiários dos programas quanto os doadores e voluntários. Um dos momentos mais emocionantes para Rafael foi quando Dona Mercedes, a senhora que o havia ajudado a pesquisar na internet meses atrás, se tornou a primeira pessoa a se formar no programa Pontes para o Futuro. Ela conseguiu um emprego estável como recepcionista em uma clínica médica e se mudou para um apartamento próprio. Durante a cerimônia de formatura, ela agradeceu publicamente a Rafael, mas ele fez questão de acreditar a ela toda a coragem e determinação necessárias para mudar de vida. A relação entre Rafael e Isabela também havia evoluído significativamente. O que começou como gratidão por um salvamento havia se desenvolvido em uma parceria profissional sólida e uma amizade profunda baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. Isabela havia encontrado em Rafael não apenas um colaborador competente, mas também alguém que a mantinha conectada com a realidade e com seu verdadeiro propósito. Isabela, por sua vez, havia se transformado completamente. A mulher frágil e desesperada que Rafael havia encontrado naquela noite fatídica havia se tornado uma líder confiante e visionária. Sua depressão, embora ainda exigisse cuidados médicos, estava sob controle, e ela havia encontrado no trabalho social uma fonte de significado e satisfação que nunca havia experimentado nos negócios tradicionais. A Fundação havia chamado atenção até mesmo internacional. Rafael foi convidado para falar em conferências sobre inovação social, e sua história pessoal se tornou um exemplo inspirador de como circunstâncias não determinam destino. Ele sempre fazia questão de enfatizar que sua transformação só foi possível devido à oportunidade que Isabela havia oferecido e ao apoio de toda a equipe que haviam construído juntos. Eduardo Montenegro, por sua vez, havia enfrentado as consequências de suas ações. Além dos processos legais, ele havia sido banido da família e perdido acesso a todos os benefícios financeiros. Henrique Montenegro, embora magoado pela traição, havia comentado privadamente que esperava que Eduardo pudesse eventualmente aprender com seus erros e encontrar seu próprio caminho para a redenção. Durante esse período de crescimento, Rafael também cuidou de aspectos pessoais de sua vida. Ele se mudou para um apartamento maior e mais confortável, mas nada ostentativo. Seus valores fundamentais não haviam mudado. Ele estabeleceu um fundo pessoal para ajudar outros moradores de rua, contribuindo silenciosamente para abrigos e programas de alimentação.
Rafael também decidiu retomar seus estudos formais. Com apoio da Fundação, ele se matriculou em um curso de serviço social determinado a complementar sua experiência prática com conhecimentos teóricos. Aos 36 anos, ele estava frequentando aulas universitárias pela primeira vez na vida, uma experiência que o emocionava e desafiava diariamente. Um dos aspectos mais gratificantes de sua nova vida era a oportunidade de servir como mentor para outros. Jovens em situação de risco, ex-moradores de rua em processo de reintegração e até mesmo profissionais de classe média que haviam perdido seus empregos, todos procuravam Rafael para conselhos e inspiração. Ele desenvolveu uma filosofia simples, mas poderosa. Não importa onde você está agora, importa onde você está indo. A mídia havia descoberto a história de Rafael e Isabela, e embora eles inicialmente resistissem à exposição, acabaram compreendendo que compartilhar sua jornada poderia inspirar outros e atrair mais apoio para seus projetos. Rafael participou de programas de televisão e deu entrevistas para jornais, sempre focando na mensagem de que transformação é possível para qualquer pessoa disposta a trabalhar por ela. Um ano após o lançamento da Fundação, Rafael olhava pela janela de seu escritório, agora localizado em um prédio moderno no centro da cidade, e refletia sobre sua jornada incrível. De um mecânico sem teto, empurrando um carrinho de recicláveis, ele havia se tornado um líder respeitado, trabalhando para transformar vidas. Mais importante que sua própria transformação, era saber que centenas de outras pessoas estavam encontrando esperança e novas oportunidades através do trabalho da Fundação. Mas Rafael sabia que ainda havia muito trabalho a fazer. Cada pessoa que ainda vivia nas ruas, cada jovem em risco, cada indivíduo que havia perdido a esperança representava uma oportunidade de fazer diferença, e ele estava determinado a continuar essa missão pelo resto de sua vida. 2 anos depois daquela noite transformadora, Rafael estava de pé no palco do maior centro de convenções da cidade, olhando para uma audiência de mais de 1.000 pessoas reunidas para o 2º encontro anual da Fundação Montenegro para Desenvolvimento Social. Entre os presentes estavam beneficiários dos programas, doadores, voluntários, autoridades governamentais e representantes de organizações sociais de todo o país. A Fundação havia crescido além das expectativas mais otimistas. Agora operava em 8 cidades, havia ajudado mais de 3.000 pessoas a reconstruir suas vidas e se tornado um modelo nacional para trabalho social eficiente e inovador. Rafael, agora formado em serviço social com distinção acadêmica, havia sido reconhecido pelo governo federal como uma das 100 personalidades mais influentes do país na área social. Mas naquele momento, enquanto se preparava para fazer seu discurso principal, Rafael não pensava em reconhecimentos ou estatísticas. Ele pensava nas faces das pessoas que haviam sido transformadas, como Dona Mercedes, que agora supervisionava um dos programas de capacitação profissional da Fundação, ou como Carlos, o catador que o havia ajudado a investigar os homens de terno, e que agora era coordenador de um projeto de reciclagem sustentável. Isabela estava sentada na primeira fila, irradiando o tipo de felicidade genuína que só vem de uma vida vivida com propósito. Ao lado dela estava Henrique Montenegro, agora com 87 anos, mas ainda ativo como presidente honorário da Fundação. O patriarca havia se tornado um defensor apaixonado do trabalho social, frequentemente dizendo que a Fundação era o projeto mais importante que sua família havia criado em décadas. Rafael começou seu discurso contando a história de uma descoberta recente que havia o tocado profundamente. Durante uma visita a uma cidade do interior, onde a Fundação havia acabado de abrir um novo centro, ele conheceu um jovem de 16 anos chamado Miguel. Miguel vivia nas ruas há 2 anos após fugir de casa devido a abusos familiares.
Estava envolvido com drogas e pequenos crimes sem perspectiva de futuro. O programa Jovens Construtores havia conseguido conectar-se com Miguel através de um dos educadores de rua da fundação. Em 6 meses, o jovem havia se livrado das drogas, retomado os estudos e começado um treinamento profissional em mecânica automotiva. Mas o que mais impressionou Rafael foi quando Miguel disse que queria trabalhar com jovens em situação de risco no futuro, para ser para outros o que vocês foram para mim. Esta é a verdadeira medida do nosso sucesso, disse Rafael à audiência. Não é apenas tirar pessoas da situação de vulnerabilidade. É transformá-las em agentes de transformação para outros. É criar um ciclo virtuoso onde cada vida salva se torna uma fonte de salvação para outras vidas. Rafael compartilhou estatísticas impressionantes. 65% das pessoas que haviam passado pelos programas da Fundação permaneciam em situação estável após 2 anos. Mais importante, 40% delas se tornavam voluntárias ou funcionárias de programas sociais, multiplicando o impacto inicial. Ele falou sobre os desafios que ainda enfrentavam. A crescente desigualdade social no país, a resistência de alguns setores da sociedade a mudanças estruturais e a constante necessidade de provar que investir em pessoas vulneráveis era não apenas moralmente correto, mas também economicamente inteligente. Há 3 anos, disse Rafael, eu era apenas mais um entre os milhares de brasileiros invisíveis que caminham pelas nossas ruas. Hoje, tenho o privilégio de estar aqui falando com vocês sobre transformação e esperança. Mas quero deixar uma coisa muito clara. Eu não sou especial. Não sou um milagre. Sou simplesmente uma pessoa que recebeu uma oportunidade e decidiu aproveitá-la completamente. A verdadeira heroína desta história não sou eu, mas a mulher que teve coragem de confiar em um estranho, de acreditar no potencial humano quando outros só viam problemas. Isabela Montenegro não apenas salvou uma vida naquela noite, ela criou um movimento que está transformando nossa sociedade. Rafael convidou Isabela ao palco e os dois compartilharam um abraço que simbolizava não apenas a amizade pessoal, mas a união de forças que podem acontecer quando pessoas de diferentes mundos se encontram com propósitos comuns. Isabela falou brevemente sobre como o trabalho da Fundação havia dado significado verdadeiro à sua vida e como Rafael havia se tornado não apenas um colaborador, mas um irmão na missão de criar um mundo mais justo. O evento culminou com o anúncio de uma nova fase da Fundação, a criação de um instituto de pesquisa e formação que iria treinar líderes sociais para replicar os modelos desenvolvidos por eles em todo o país e, eventualmente, na América Latina. Após o evento, Rafael e Isabela caminharam juntos pelos jardins do centro de convenções. Era uma noite clara e as estrelas brilhavam intensamente no céu. Rafael lembrou-se da noite em que tudo começou. Ele empurrando seu carrinho pelas ruas escuras, sem imaginar que um momento de bondade mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhares de outras pessoas. Você já pensou? Perguntou Isabela. Como seria o mundo se mais pessoas tivessem a coragem de parar e ajudar quando veem alguém em necessidade? Rafael sorriu. Eu prefiro pensar em como será o mundo quando as pessoas que estamos ajudando hoje se tornarem os ajudadores de amanhã. Cada vida que transformamos multiplica exponencialmente as possibilidades de bondade no mundo. Eles caminharam em silêncio confortável, ambos refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. 2 anos antes, eles eram estranhos de mundos completamente diferentes. Agora eram parceiros em uma missão que estava criando ondas de mudança positiva em toda a sociedade. Rafael pensou em todas as pessoas que ainda estavam lá fora, nas ruas escuras, empurrando carrinhos, dormindo em abrigos improvisados, lutando para sobreviver mais um dia. E ele sorriu, porque sabia que a Fundação continuaria crescendo.
alcançando mais pessoas, criando mais oportunidades, provando repetidamente que todo ser humano tem potencial para transformação. A história, que começou com um mecânico sem teto e um Porsche prata, havia se tornado algo muito maior. Uma demonstração viva de que a bondade genuína, quando combinada com determinação e propósito, pode literalmente mover montanhas. E enquanto caminhavam sob as estrelas, tanto Rafael quanto Isabela sabiam que esta era apenas o começo de um legado que duraria para sempre, tocando vidas que ainda nem haviam nascido, provando que amor e compaixão são as forças mais poderosas do universo. Esta história nos mostra que não importa quão difíceis sejam nossas circunstâncias atuais, sempre existe a possibilidade de transformação quando encontramos propósito e recebemos uma oportunidade genuína. Rafael e Isabela provaram que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no impacto positivo que causamos na vida dos outros. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.